É isso aí, queridos. Estamos em mais um episódio do nosso podcast, Douglas Xavier Podcast. Eu quero agradecer demais a todos aqueles que estão se inscrevendo no nosso canal, estão assistindo os nossos episódios. Eu agradeço muito mesmo, mas eu vou pedir mais um pouquinho, que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e compartilhe com outras pessoas. Eu sempre brinco, mas eu estou falando sério. Você precisa compartilhar os episódios com aquelas pessoas que você gosta. Você tem tanta gente que você gosta, manda para eles. Aquelas pessoas que você não gosta, manda também. Lembra aquela pessoa que está te devendo, não quer pagar? Você é uma maneira de lembrar a pessoa que ela tem uma dívida contigo, manda para ela também e pede, já que você não quer me pagar, se inscreva no canal aí do meu amigo. Olha, nós temos falado sobre coisas muito interessantes. E o meu objetivo é agregar conhecimento. Olha, eu tenho falado muito sobre empreendedorismo, saúde emocional. Nós temos um episódio aí que chamou a atenção de uma galera. Você vai descobrir visitando o nosso canal. Falei também sobre o mundo empresarial. São muitos assuntos que nós temos falado aqui. Mas hoje eu trouxe uma fera aqui para falar sobre um assunto que interessa a todos nós. Que tal criarmos uma nova renda? Mesmo que você já esteja empregado, ou você que não tem emprego no momento, você pode começar a fazer alguma coisa. E nós vamos ensinar você, neste episódio, como você melhorar a sua vida financeira, como transformar a sua vida financeira e, quem sabe, como criar uma nova renda para que você não tenha que mexer naquela principal. Hoje eu trouxe o meu amigo Silvio Alves. Silvio Alves, que bom ter você aqui comigo. E se apresenta aí inicialmente, pode compartilhar alguma coisa com a gente aí? É um prazer, obrigado pelo convite. É um momento ímpar aqui da gente poder dividir um pouco do nosso conhecimento e poder ajudar pessoas, né? Porque eu acho que se não for esse o objetivo, agregar na vida das pessoas, ajudar pessoas, não faz sentido. Então aqui a gente vai trazer muito sobre mentalidade financeira, sobre finanças, investimentos, sobre renda extra e outras cositas mais, né, para agregar na vida de todo mundo que está assistindo a gente. Legal, legal. E nós temos uma galera aí precisando trabalhar essa questão, porque é possível. Eu tenho falado para as pessoas que os países de primeiro mundo, elas não têm esse documento que as pessoas conhecem, carteira assinada. Viu? Quero falar com você que está muito preocupado, está até com 60 anos, está com 45 anos. Teve um homem que me procurou, ele tinha já seus 52 anos. E ele falou comigo assim: pastor, eu estou passando uma dificuldade, porque eu estou procurando emprego, ninguém arruma emprego para mim. Ninguém quer assinar minha carteira. Eu não sei mais o que fazer. Eu já orei, já pedi ajuda, já fiz de tudo, eu estou mega desanimado. Ele chegou para mim achando que eu ia orar por ele. Eu falei assim: olha, eu não vou orar por você não, irmão. Eu vou orar para Deus te dar sabedoria. Porque eu queria fazer uma pergunta para você. Quem disse que você precisa de uma carteira assinada para dar um bem-estar à sua família? Quem sabe você não está entendendo que Deus não está te chamando para ser um empregado e, quem sabe, ser o patrão? O que você gosta de fazer que todo mundo elogia, você serve a uma galera de pessoas? E ele fala: olha, eu mexo bem na parte elétrica. De vez em quando alguém chama para mim botar lá instalar um chuveiro, resolver uma questão da parte elétrica, lá dar uma tomada. E eu faço com facilidade, porque eu já aprendi a tomar choque, eu agora gosto disso, gosto muito. Eu falei: quer saber de uma coisa? Vai fazer um curso de eletricista, pegar um certificadozinho, e depois você faz um cartão de visita. E quer saber de uma coisa? Vai ganhar dinheiro com isso. Silvio, ele fez o curso, fez o cartão. Hoje ele vive muito bem. Pergunta para ele se ele quer que alguma empresa assine a carteira dele. Não quer. Por quê? Ele está com a agenda cheia. Tem dia que ele acorda 5 horas da manhã, tem dia que ele acorda 7 horas da manhã, tem sábado que ele diz que não quer trabalhar e não vai. Mas não falta trabalho para ele, não. Acredito. Então, eu acho que é interessante a gente pensar nessa questão aí, que nós vivemos num país onde nós temos liberdade de trabalhar, mas mais do que isso, ouvir pessoas que podem nos orientar e caminhar por uma vida de criar outras rendas e, quem sabe, tornar essa renda uma renda principal. Sim, sim. Essa filosofia que o senhor passou de ensinamento para essa pessoa está muito em sintonia
do que eu ensino quando eu dou consultoria financeira, mentoria, ou eu ajudo alguma pessoa. Por quê? Eu entendo que a maioria das pessoas ela tem uma habilidade que possa ser replicável. E toda vez que ela precisar replicar esse conhecimento, essa habilidade, ela pode cobrar por isso. Não tem problema nenhum. Vamos aqui dar um exemplo bem simples. O senhor falou da parte elétrica. Hoje a gente sabe, é do conhecimento de todos, que homem geralmente, não é regra, mas geralmente dirige melhor do que as mulheres. Tá? E que muitas mulheres têm medo de dirigir. Tem muita mulher que dirige muito bem, muito melhor do que homem, mas tem muita mulher que tem medo ainda de dirigir. Vou nem dizer mulher, vamos dizer pessoa. Tem muita pessoa. Só que imagina um homem de 50 anos que já não consegue emprego formal, se ele ensinar pessoas habilitadas a como se comportar no trânsito. E ele cobrar por hora de aula, de instrução, R$50. E aí a gente está falando de uma instrução que vai além da autoescola. Porque a autoescola ela não vai te ensinar a dirigir. Ela não vai te ensinar como é a selva, como é o trânsito em si. Vai te ensinar o básico ali. Então, se essa pessoa ela cobrar R$50 por hora para ensinar mulheres ou recém-habilitados a dirigir, a ganharem confiança no volante, já é uma renda extra. E é uma renda que, se essa pessoa fizer 3 horas por semana, dá R$150 por semana, dá R$300, R$600 por mês, assim, por 3 horas de trabalho Entende? Então, é uma coisa simples, é uma habilidade que a pessoa tem que já consegue ajudar muita gente e ele fazer uma renda extra. E se essa habilidade, se esse novo negócio ganhar corpo, qual é a proporção que isso pode tomar? A gente nunca sabe, entende? Então, eu entendo que a minha habilidade, que o meu conhecimento e o conhecimento de cada um que está assistindo pode ser convertido muito facilmente numa renda extra. Até eu sempre falo o seguinte, que a sua riqueza está no seu dom. A sua prosperidade está no seu dom, naquilo que você faz com alegria, faz com prazer. Você parece que nasceu para fazer aquilo, né? Aí você aperfeiçoa aquilo e transforma aquilo num curso. Sim. Ou então em ações que você pode ser remunerado por aquilo, né? Sim. Vamos, por exemplo, mas por que você acha que muitas pessoas até já sabem disso? E por que você acha que as pessoas não vivenciam isso? Ela não... É falta de orientação, ou é questão de mentalidade, é questão de um bloqueio? O que você pensa? Olha, eu entendo que tem 2 fatores que impactam fortemente nisso. O primeiro é mentalidade, porque uma pessoa que não acredita que ela possa ser bem desenvolvida, bem sucedida, que possa ser próspera, dificilmente você vai conseguir fazer essa pessoa pensar que de fato ela pode. Se ela acredita que não pode, é muito difícil você tentar convencer disso. Eu posso enxergar o potencial na pessoa, todo mundo pode entender, ver e falar, mas se ela não enxerga, não tem muita coisa. Então, você está me lembrando um texto da Palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Né? Ali tem um princípio ali. Exatamente isso. E aí, por que eu entendo isso como uma verdade para muitas pessoas? Porque eu pego uma pessoa para dar consultoria, mentoria financeira, ou seja o que for, eu identifico o problema, eu vejo o problema e eu passo para ela quais são as possíveis soluções. E depois disso, é óbvio, eu não tomo a minha verdade como absoluta, mas a gente entende que aquele é o melhor caminho para a pessoa seguir. E é só ela colocar em prática. E a pessoa ela não coloca. E quando a gente vai entender melhor, ela não coloca em prática porque ela acredita que ela não pode. Mas o processo ele já está desenhado. Por exemplo, o que uma pessoa precisa fazer para sair das dívidas? Tá? É uma coisa que eu recebo muito, que eu trabalho muito. Porque você está falando com a galera aí que está endividada, né? Sim. Muita gente. Na teoria é muito fácil. A pessoa ela vai reduzir os gastos e vai aumentar os ganhos. E fazer um gerenciamento ali. Quanto eu ganho, quanto eu gasto e acabou. A receita é essa. Mas aí nós vamos para o detalhe. Por que você gasta demais?
Então a pessoa gasta demais porque quando ela era criança, os pais dela negavam muito brinquedo, negavam muito diversão. Ela recebia muita negativa e ela criou um trauma e ela prometeu para ela mesma que quando ela fosse adulta, ela não iria ter privação de nada. E hoje, com 30, 40, 50 anos, ela vive endividada porque ela usa a frase: eu mereço, eu não sei quando eu vou morrer, eu mereço isso, e vai merecendo, não que ela não mereça. É que acaba criando uma compulsão, que ela acaba criando muita coisa e o salário dela não comporta. Aquele excesso de gasto está tentando suprir uma falta, né? Está tentando esconder uma dor que ela está sentindo. Entendi isso, né? É exatamente isso. E só que a pessoa, eu que já trabalho isso com muito tempo, você que também trabalha com mente humana, a gente consegue identificar que tem alguma coisa lá no passado, mas a pessoa ela simplesmente não enxerga. Então, quando chega pra gente, a gente fala: olha, você vai precisar ou reduzir seus gastos nisso, controla a sua compulsão, vai para um tratamento, procura um especialista em mente humana, alguém que vai te ajudar, e você aumente seus gastos, cria uma renda extra e tudo mais, e gerencia isso, que você com pouquíssimo tempo você vai sair das dívidas. Porque você ter dívida é natural, tá? Agora, você viver endividado, isso não é normal, embora seja comum para muitos. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, o fator que me coloca nas dívidas. E, na maioria esmagadora das vezes, é a mentalidade. Talvez até a questão de um bloqueio emocional, né? Sim. Que até impede que ele consiga entender que as coisas podem ser diferentes. Você sabe que a gente que frequenta alguns ambientes religiosos, eles interpretam mal vários textos da Bíblia. Eu participei assisti um podcast onde só tinha milionários. Eu assisti e só tinha milionários. E a maioria deles não eram membros de nenhuma igreja evangélica. E eles falaram uma coisa interessante. Eles falaram assim: os crentes não sabem o livro que eles têm na mão deles. Olha só, os camaradas descobriram que na Bíblia tem vários códigos, informações, que eles chamam de códigos, informações, que são destravadores, coisas que faz a pessoa escalonar, crescer absurdamente. E eles falaram assim, os crentes não sabem, os evangélicos não sabem o livro que eles têm na mão deles. Que arma poderosa. E muitas pessoas até interpretam algumas coisas erradas que estão na Bíblia, como, por exemplo, o camelo. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. O que entra na cabeça da pessoa? Então, eu não quero ser rico, porque se eu for rico, eu não vou entrar no reino dos céus. Então, essa é uma mentalidade que vai se instalando nas pessoas. Só que eles esquecem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque pobres também vão para o inferno. Porque a questão não tem nada a ver com ser rico ou ser pobre. Porque se você aprende... Vamos lá, eu aprendo a consertar motor de foguete, mas moro aonde? No Rio de Janeiro. Aí eu pergunto, quantos foguetes você viu que foram lançados desses últimos 4 anos? Nenhum. Então, eu acho que você está na profissão errada. Você deveria ter ido lá para a Flórida, que lá você tem. Lá você tem uma região da Flórida onde é lançamento de foguete. Aqui não, meu filho. Então, a questão às vezes tem a ver com o que você escolheu para fazer e depois você está reclamando. Você fez uma escolha errada. Sim. Então, não é porque não tem a chance de crescer. Você escolheu um lugar que aqui essa demanda não existe. Então, a outra questão também é você falar sobre essa questão de o amor, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a Bíblia diz que não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Ou seja, essas mentalidades, elas vão se agarrando às pessoas e elas vão se comportando de acordo com aquilo que elas começaram a crer, né? Sim, e isso que o senhor falou é muito sério, porque quando eu pego um líder religioso que interpretou isso errado e passa isso para a comunidade dele, a dimensão que isso pode tomar a gente nunca vai saber. Porque vamos imaginar um líder que tem abaixo dele 500 membros. Desses 500 membros,
como essas 500 pessoas vão repassar esse conhecimento para os filhos, amigos, parentes. Então, a proporção que a gente vai tomar, a gente não consegue mensurar, tá? Mas isso é bem uma verdade que acontece muito, essa questão de você... A pessoa religiosa, muito religiosa, é a pessoa mais difícil de você mostrar para ela que fatores emocionais estão impactando na vida dela. Ela acha que é tudo muito espiritual, que é só a religião e não tem muito de questões científicas, coisa de mente, experiências que ela viveu e tudo mais. Então você está querendo dizer o seguinte, que uma das primeiras coisas para você, antes até de criar uma renda extra, antes até de começar a pensar em escalonar financeiramente, que às vezes você pode entrar no projeto e dar com a cara na parede, você... primeiramente, trabalhar essa questão de mudança de mentalidade. Dar uma mudada aí nessa cabeça, começar a pensar sobre algumas coisas, mexer um pouquinho nisso, porque eu lembro do que Jesus falou também, né? Jesus falou para Marta, se creres, verás. Porque dentro da Bíblia você vai encontrar vários princípios que funcionam. Tá lá, se creres, verás a glória de Deus. Tudo bem, mas ali tem um princípio, se creres, verás. Por isso que tem gente vendo um montão de coisa aí, porque ele crê. Sim. Você vê como é que é tão válido isso, que se você crê, realmente você vai ver. Então, eu acredito também que essas pessoas precisam colar com pessoas, ou ler livros, ou estar em ambientes, participar de eventos, que consigam trabalhar na mente dele, trazer uma mudança de mentalidade. Então, esse seria o primeiro passo. Exatamente. É você se conhecer e, se conhecendo, você calibrar sua mentalidade para a realidade que você quer viver. Porque, imagina, a gente vive numa sociedade que fala, olha, dinheiro não nasce em árvore, meu dinheiro não é capim, e demoniza o dinheiro. Então, automaticamente, eu ajusto a minha mentalidade para não querer dinheiro, consciente ou inconscientemente. Então, se você ajusta a sua mentalidade e se põe como eu posso dizer, se põe de um jeito que você está pronto para receber essa nova realidade de ser uma pessoa próspera, eu acho que já é meio caminho andado, tá? Que aí o resultado ele começa a vir muito mais rápido. Porque uma vez que você ajustou a sua mentalidade, você vai ajustar o seu comportamento. Então, se o seu comportamento está condizente com o resultado que você quer ter, você vai começar a colher esses resultados. E colhendo o resultado, é só você ir escalando os seus resultados que as coisas acontecem. Eu não estou falando aqui que você vai pensar positivo e vai ficar milionário amanhã. Tá? É justamente o contrário. É que se você pensar que você vai ser miserável, de fato você vai ser. Mas a possibilidade de você alcançar um resultado bacana, se você tiver a sua mentalidade ajustada para o sucesso, ela é consideravelmente grande. E eu vou aqui compartilhar algo que eu li essa semana, algo até que eu gravei no meu Instagram, achei muito bacana. Se você quer acelerar os seus resultados 10 vezes mais rápido, se você quer acelerar, são duas coisas. Se você quer acelerar, duas coisas você precisa fazer. A primeira coisa, você precisa ser disciplinado. Assumir, de fato, a disciplina. Olha, eu escutei uma coisa interessante. Pessoas que a disciplina vale mais do que o talento. Porque você pode ter um mega talento, mas se você não for disciplinado, aquele talento você usa de vez em quando. Mas se você for disciplinado, até aquilo que você sabia há pouco, vai saber mais. E a segunda coisa qual é? A segunda coisa é você ter um cara chato do teu lado que não vai deixar você parar e vai guiar você em busca daquele resultado. Exemplo. Quando você está dentro de uma academia e você quer perder essa circunferência abdominal, o cara está barrigudão, ele quer diminuir. Ele vai para a academia e agora ele encontra lá um personal chato. Ele fala, essa é a minha missão, fazer você perder essa barriga. Então ele chega para você e fala o quê? É 10 de 15. Não, é 4 de 15. 4 de 15. Aí você, quase morrendo. Aí você fala, 13, 11. Levanta, rapaz, levanta. Ai, 14. Aí não dá. Mais uma. Se você estiver sozinho, você vai ter pena de você. Exatamente. Tu tem que ter um cara que não tem pena de você. Se você quer alcançar resultado 10 vezes mais rápido, você tem que ser disciplinado, tem que ter um cara que não tenha pena de você, que não está interessado na sua amizade, mas está interessado no seu sucesso.
Então, essa pegada eu tenho para mim. Porque lá no curso preparatório, a gente pega muito essa galera que eles estão acostumados com essa cultura de escola, onde eles entram, faz bagunça, olha celular, eles dão uma desculpa e vai embora, na hora do intervalo eles fogem. E a gente chega pro cara e fala assim, meu irmão, são 200 questões, tu tem que dar pronto essa semana. Detalhe, você acordou tarde, sabe por quê? Porque tu foi dormir tarde. Eu vou ligar para você quando for 11 horas, eu quero que você, se olhar o teu zap online, já vai levar uma bronca no dia seguinte. Se o cara aceita que alguém tome conta dele e ajude-o a alcançar o resultado, meu irmão, quantos bons resultados nós já teríamos, mas nós não gostamos de ser chamada a atenção. Nós não gostamos que as pessoas briguem com a gente. E, por essa razão, a gente vai chorar de qualquer jeito, porque não alcançamos um tipo de resultado. Então, eu acredito, Silvio, que até isso faz parte da mudança da nossa mentalidade. A gente é muito acostumado com colinho, com elogio. Exatamente. E você sabe, você já trabalhou em muitas empresas, você sabe que no mundo dos negócios, no mundo empresarial, é cobrança em cima de cobrança. Meu irmão, tem que bater meta. Ninguém está interessado se você vai chorar ou vai rir. Ele quer o resultado. Exatamente. E eu vim do mercado financeiro, né? Então, no mercado financeiro é o seguinte, a sua meta é 1.000. Você entrega 1.000, você apanha porque se você teve condições de fazer 1.000, você poderia fazer 2. Entende? Então, você fazendo ou não fazendo, você vai apanhar. E não tem massagem, não tem carinho. Só que é o seguinte, quando eu entro nesse raciocínio do senhor e eu tenho uma pessoa que está ali, eu tenho a minha disciplina e um profissional me ajudando, são 2 focados no resultado. Isso. A possibilidade dele acontecer, ela vai lá em cima. Lógico. Vai lá em cima. E aí, o que depende de mim? Agir, fazer. Porque eu entendo também o seguinte, a fé sem obra, ela é morta. Tá? Mas a fé também é o firme fundamento. E o que eu entendo disso? Você tem que fundamentar, colocar a base sólida, que é a sua mentalidade, é o que você acredita, é o você ter um profissional bom que vai te ajudar a crescer e você agir. Você está ali, o profissional vai te dar o caminho das pedras e você vai fazer. Ó, amigo, tem que fazer 15, são 3 de 15 e não tem conversa. Vai fazer, porque eu estou usando a fé, que eu não posso só acreditar que eu vou ficar com um corpo bonito sem eu puxar o ferro e eu também não posso fazer tudo sozinho ou acordar a hora que eu bem quiser e não ter um profissional para me ajudar para eu ter o resultado que eu vou querer. Então, quando a gente junta essas 2 coisas, a possibilidade de sucesso é muito grande. Legal. E eu acho também essa questão da mudança da mentalidade, antes de começar a fazer qualquer negócio, que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouco sobre criar novas rendas. Mas antes, trabalhar bastante essa questão da mentalidade, porque eu acredito que a maioria de nós, o povo brasileiro, de modo geral, essa não é a nossa escola. A gente cresce aprendendo a ganhar dinheiro e a gastar. Existe uma diferença, né? Eu tenho lido bastante sobre isso, a diferença da mentalidade pobre e da mentalidade rica. Como pensam os ricos e como pensam os pobres. Então dizem que os pobres, eles gastam mais do que ganham. E os ricos, eles ganham primeiro para depois gastar. E dizem ainda que eles não gastam tudo. Ou seja, o pobre, ele gasta, o rico, ele investe. E quando eu falo de pobre, eu não estou falando do cara que mora na Zona Sul ou mora numa outra região. Não, porque eu acredito que na Zona Sul você tenha muitos pobres também, e, sobretudo, gente pobre de mentalidade, mas eu estou falando de pessoas que já escalonaram na vida, já tiveram um up, já mudaram a sua realidade financeira. Então, eu acho que essa questão, a mentalidade, nesse aspecto, Silvio, eu acho que é muito importante enfatizar, porque daqui a pouco eu vou entrar num assunto da questão do orçamento. Essa palavra orçamento, acredite, muita gente não sabe nem o que é orçamento. É o que alguns hoje preferem chamar de planilha. Planilha. E qual a importância que você, que trabalha nessa área financeira, você vê para isso tudo aí? Olha, com base no que o senhor falou, eu entendo que é muito mais fácil um pobre que ficou rico voltar a ser pobre do que um milionário que quebrou a empresa dele continuar pobre.
causa da mentalidade, né? É a mentalidade. Porque ele já se enxergou lá, né? É isso. Ele vê que é possibilidade, crer nas possibilidades. É isso. O senhor quer ver um exemplo disso? Esse ano teve o BBB 24, né? Uhum. Eu não acompanho e não gosto. Uhum. Mas todos os ganhadores receberam uma boa bolada de prêmio. Todos? Todos os ganhadores receberam uma grana boa. Pega os 24 ganhadores e vê quantos deles estão bem-sucedidos. Porque eram pessoas comuns, pessoas pobres de mentalidade. A gente não está falando pobre de grana. Pobre de mentalidade que ganhou dinheiro e gastou. Agora, você pega a quantidade de milionários que quebraram e depois foram reconstruindo. Porque ele já tinha aquela mentalidade, ele já sabia que ele era capaz, que ele podia, que aquele nível era o nível que ele queria estar, que aquele ambiente era o ambiente que ele queria frequentar. Então, fica muito mais fácil, quando você tem uma mentalidade, você chega lá. Entende? Então, acredito que é mais fácil o pobre ficar rico, voltar a ser pobre, do que um milionário ficar pobre e permanecer pobre. Eu assisti também, semana passada, um podcast onde o rapaz estava falando sobre comportamentos que nós temos que ter para eliminar algumas dívidas. Você falou de dívida logo no começo, né? Uma das coisas que ele falou é você ter a coragem de olhar a relação de gasto que você tem, a sua realidade financeira. Está negativo no cheque especial, está devendo um cartão de crédito, e pegar tudo aquilo e colocar num papel e olhar para aquilo e falar assim, essa aqui é a minha derrota, isso aqui é o meu problema. Então, começar a pensar por que eu cheguei nesse problema, fazer uma leitura, por que você chegou naquele problema, e você vai descobrir que não vai ser tão difícil assim. Sim. O cara que tem 3 cartões de crédito, quando o ideal seria ele ter um. O cara ter 3 contas bancárias, ele tem uma conta no Bradesco, a outra no Santander e outra no Itaú. Quando o ideal seria ele ter apenas em um banco, porque cada banco você paga uma taxa de manutenção. Exato. Atitudes sábias, vamos eliminando as coisinhas. E aí você ter realmente a sua planilha e saber quanto que você tem e quanto que você pode gastar. E ele começou a analisar as questões, porque chegar no banco e negociar a dívida. Olha, eu queria negociar a minha dívida do cheque especial. Olha, eu queria negociar aí a dívida do cartão de crédito. Porque se você não negociar, aquele juro vai aumentando. É juro composto, pô. Então não adianta você simplesmente ignorar aquilo. Senta na humildade. Exatamente. E aguenta a chicotada nas costas, porque vai doer menos agora do que depois, se você simplesmente achar que vai aparecer um anjo ali e vai sumir com aquela dívida. Não vai. O ser humano ele toma a decisão por 2 motivos. Por fuga do prazer ou pela busca, pela busca do prazer ou pela fuga da dor. Então, quando você para e olha para as suas finanças, ou você vai ver uma dor que você quer fugir, uma dívida que você quer eliminar e quer viver livre daquilo, quer fugir, ou uma sobra de capital que você busca uma oportunidade para fazer um bom investimento. Então, por isso, a importância de você olhar para suas finanças. Porque você vai buscar o que ali? Tirar uma dor de um endividamento que seja, ou buscar um prazer de um ganho a mais do seu capital. Então, quando a gente consegue enxergar isso, independente de qual seja a situação, a gente tem que ter frieza e maturidade para. Poxa, realmente eu estou no ápice do meu endividamento. Eu não posso mais viver assim. O que eu preciso fazer para eu sair dessa situação? E não tem jeito. Você vai ter que ter mais capital, mais dinheiro, e para isso você ou vai criar novas rendas, ou vai fazer uma hora extra, vai ter um investimento, alguma coisa para te dar mais capital. E segundo, você vai ter que fazer cortes. E geralmente esses cortes não é na conta de luz, telefone, geralmente não está aí, tá, o problema. Geralmente o problema está na compulsão, na vontade de você comprar um celular novo a cada ano, na necessidade de comprar uma calça da moda, um chinelo. E esses pequenos gastos que geralmente te colocam em situação complicada. É óbvio, a gente sabe que o mercado está caro, conta de luz está caro e tudo mais, mas, em geral, são esses pequenos gastos que eu chamo de supérfluo que colocam as pessoas em situações mais complicadas. E não tem para onde fugir. Tem que fazer um planejamento. Aí uns chamam de planilha, outros chamam de orçamento financeiro, chamem do que quiser, mas você precisa
ter uma ferramenta para controlar suas contas. Legal. Eu acho que essa questão é a questão mesmo de mudança de mentalidade. Uma coisa que eu acho legal é você procurar alguém. Quando você está muito endividado, você está muito enrolado, o importante é você procurar alguém que possa te ajudar te orientar, para que você possa sair daquela situação. E vamos pensar agora, Silvio, sobre a seguinte questão. Vamos lá. É possível criar uma renda extra para a pessoa? Vamos começar aí com R$1.000. Já pensou alguma coisa? Porque nós temos várias pessoas aqui que já têm o seu salário e, de repente, chegar R$1.000 a mais para ele não vai ser tão problema, porque aquilo ali vai até ajudá-lo. No R$1.000 vai ser para ele gastar com a família, para passear, sem mexer na renda principal. O que você tem o que você pensa? Já pensou sobre esse assunto? Sim. Vamos lá, criar uma renda extra de R$1.000 por mês. Tá? Vamos pensar numa renda de R$1.000 por mês. Se a gente pensar assim, olha, poxa, R$1.000 por mês, é muito difícil. A primeira coisa é que a pessoa que não tem a mentalidade desenhada, ela vai achar que é difícil. Mas vamos fragmentar essa meta aí. O mês ele tem 4 semanas, o mês comercial. Então, o que era uma meta de R$1.000 já passa para uma meta semanal de R$250, tá? Que é o que eu preciso fazer. E para R$250, talvez eu precise, dentro da semana, desenvolver uma atividade que me dê R$50 por dia. Ou fazer um treinamento, uma mentoria, uma ajuda, alguma ferramenta, por um sábado, por exemplo, que eu consiga ter uma renda de R$250. Digamos que eu, Silvio, sou, vamos dizer, uma profissão. Sou militar, um exemplo. Tá? E eu, como militar, eu conheço regiões, condomínios que podem investir em segurança e, nesse investimento em segurança, reduzir o índice de furtos e roubos ali naquela região. E isso é um comportamento simples. Você, quando vai estacionar o carro, você não fica parado muito tempo. Você, antes de entrar no carro, você olha para ver se tem moto, se tem carro vindo, se tem pessoa desconhecida. São coisas simples. E se eu pegar essa dica de segurança e for num condomínio e eu ensinar dicas de segurança pessoal para essas pessoas, quanto que eu posso cobrar desse condomínio? Eu estou falando aqui um condomínio de, um exemplo, 3 prédios com 100 apartamentos cada um. Quanto cada pessoa poderia me pagar para receber essa aula? Mas vamos colocar por baixo. Digamos que as pessoas paguem R$50 para ter aula de noções de segurança. Uhum. Entende? É uma coisa muito simples que eu estou fazendo. Eu vou usar um sábado da minha semana, um dia da minha semana, para fazer R$250. Então, com 4 dias, uma aula que eu daria por 1 hora, 2 ou 3 horas no máximo, eu estou fazendo uma renda de R$1.000 por mês. Entendi. Até o camarada que faz, vamos lá, mexe em parte elétrica, por exemplo. Uhum. Ele sabe fazer instalação de chuveiro, sabe fazer instalação de tomada. Uhum. Ele pode começar a apresentar o seu trabalho para as pessoas. Ele tem como botar um preço. Exato. Naquela, eu cobro R$120 para instalar um chuveiro. Olha, eu tive uma tia que, quando o chuveiro dela queimava, eu saía da minha casa e eu ia para a casa dela para ensinar ela a trocar para trocar a resistência do chuveiro dela. Certo. Imagina se um eletricista ele desenvolva um treinamento onde ele ensina coisas simples, como trocar uma resistência, como consertar um fio de um secador, que acontece muito, fio de secador das mulheres, e coisas simples. Como instalar um chuveiro? Como instalar um chuveiro. Coisas simples que, se uma mulher aprendesse, talvez ela pagasse R$50 ou R$100 para aprender isso. Está gerando uma renda extra para esse camarada aqui e ele está ajudando alguém. Então, eu parto do princípio que todas as pessoas têm uma habilidade que possa ser ensinada para terceiros e ela possa ganhar com isso. Tá? E aí eu usei o exemplo para militar, para um eletricista, mas isso serve para todas as profissões. Vamos pensar assim, você tem vários policiais militares que já estão aposentados, já estão licenciados, já terminou a sua carreira e eles sabem muitas coisas. Você imagina se esse cara monta uma consultoria
para falar sobre cuidados básicos. Por exemplo, alguém que trabalhou no corpo de bombeiro. Sim. É um cara meio que multiuso, o cara sabe fazer um montão de coisa e ele começa a falar sobre como os cuidados que você tem com panela de pressão. Ou seja, montar um curso completo, modo geral, ou seja, como instalar o bujão, instalar, quais são os perigos. Ou seja, são várias coisas que uma pessoa pode fazer, ela criar e mesmo que ele não queira ensinar, ele queira se colocar como mão de obra ativa e ele apresentar o seu trabalho, aquilo ali, ele vai ganhar um dinheiro com aquilo sem ele necessariamente mexer na sua renda principal, né? Exatamente. E assim, vamos evoluir mais a conversa, tá? A gente está falando aqui de uma renda de R$1.000, criar uma renda de R$1.000. Mas vamos imaginar que esse mesmo bombeiro, que ele vai dar noções de segurança para as mães de criança, tá? Para usar tela, para não deixar correr na piscina, coisas do tipo, para a dona de casa com relação ao fogão, a gás, a panela de pressão e tudo mais. E esse camarada, ele vai dar esse treinamento para condomínio. Tá? Então, a gente sabe que o bombeiro trabalha por escala, vamos considerar que esse cara está trabalhando, mas vamos dizer que toda segunda-feira ou um dia por semana, ele monte um prospecto e ele sai para visitar 15 condomínios, com o objetivo de fechar uma mentoria para os condôminos, um treinamento para todo mundo do condomínio e ele cobre R$2.000 para cada condomínio. Se ele fechar um por semana, a gente já está falando de uma renda extra de R$8.000. Talvez até mais ou igual o que ele já ganha lá no bombeiro. Então, são mentalidades que a gente que está no mercado financeiro, a gente identifica essa oportunidade, a gente passa para um mentorado ou para um aluno, mas que muitas pessoas deixam esse dinheiro na mesa. Deixa na mesa só por não... Não, e também tem outra coisa, tá? Depende muito para quem você apresenta o seu trabalho. Vamos lá, eu estava ontem no aeroporto Galeão e a Fantaúva, eu paguei R$9 por uma Fantaúva. Exatamente. A mesma Fantaúva que eu pago R$5 aqui fora, pô. Aí eu falei até para a menina que tá me vendendo, viu? O seu valor depende do lugar onde você está. Essa que é a realidade. Então, sim, tipo assim, você tem pessoas ganhando dinheiro aí com sobrancelha, fazendo sobrancelha, que aqui você cobra um valor, mas em determinados lugares a sua mão de obra é muito mais valorizada. E não só isso, você quer ver uma outra coisa interessante, essa questão do cuidador de idosos. Quantas pessoas, enfermeiras, né? A enfermeira ela fez uma faculdade. Sim. Como temos vários médicos também, imagina se essa pessoa monta um curso para formar profissionais nessa área. Porque ela sabe passar exatamente. É um curso livre, vai passar cuidado para as pessoas. As pessoas saem dali empregadas. Aí a pessoa fala, eu consegui emprego, mas porque eu tenho curso. Você fez o curso aonde? E a coisa vai acontecendo. Ou seja, outro detalhe importante, Silvio, como você pode fazer uma renda extra? Quer ver uma coisa? Tem pessoas que estudaram muito, se prepararam para concursos militares, outros concursos. E ele foi reprovado em português. Mas ele gabaritou a prova de matemática, porque ele é bom em matemática. Ele pode montar um explicador. É uma oportunidade de negócio, né? Tá entendendo? Então, cara, o cara fica duro, choramingar, é porque realmente ele não está sendo orientado por alguém, não está assistindo um podcast feito esse, porque se ele estiver assistindo, ele vai perceber, caramba, eu não preciso ficar em casa sem dinheiro, porque eu tenho o que fazer, eu sei o que fazer. Mas eu vou entrar no outro assunto daqui a pouco, porque é um detalhe fundamental. Então, você vê que existem inúmeras profissões, habilidades, como você mesmo falou, que nós temos, que nós podemos transformar essas habilidades, envelopar, botar num projeto e vender isso, né? Sim, sim. E é justamente isso que as pessoas carecem hoje. Hoje, pastor, a gente está numa era, a gente está vivendo uma era hoje de conhecimento. Porque você pega o seu telefone, você pergunta o que for e vem aquela informação. Tá? Você pode aprender... Você vai aprender tudo, cozinhar, andar de skate, patins, você tem tudo aqui na internet te ensinando. Mas só que nada como uma pessoa que já viveu aquilo para ensinar. Então, o que é melhor? O senhor aprender
a dirigir vendo tutorial no YouTube, ou eu, que dirijo há 20 anos, sentar do seu lado e falar, olha, dessa forma é melhor, assim vai dar certo, assim vai dar errado. Então, quando eu parto desse princípio, eu começo a identificar oportunidade de negócio, oportunidade do que a gente falou lá atrás, renda extra. O que as pessoas veem em mim que me pedem ajuda? Com frequência, as pessoas me pedem ajuda sobre finanças pessoais, investimentos, dívidas, renda extra e tudo mais. E isso, para mim, hoje, virou um negócio. Entende? A pessoa que quer aprender a investir, eu falo, você quer aprender a investir? Quer? Senta aqui do meu lado, que eu vou te mostrar como você tira o seu dinheiro do Brasil, ou como você coloca o seu dinheiro na Bolsa de Valores. Ah, isso não é para você? Como é que você escolhe um bom fundo imobiliário, um bom fundo de investimento, ou qual é o melhor CDB? Como é que você vai criar a sua renda, sua reserva de segurança e tudo mais. Então, porque eu já identifiquei essa possibilidade. E é só um dos meus negócios. Mas a pessoa comum, ela não consegue enxergar isso e precisa estar assistindo o nosso podcast para poder tirar esses insights e prosperar. Com certeza. Aí, quando eu estava falando, eu disse que tem uma coisa que é importante fazer, é o seguinte, eu não sei se você vai concordar comigo, acredito que sim, é você divulgar. Porque não adianta você... o Roberto Carlos está aqui na praça, e ninguém avisa que o Roberto Carlos está ali. Aí você... mas ninguém foi assistir o Roberto Carlos. Avisaram que o Roberto Carlos estava naquela praça? Ninguém avisou. Então você vê que antigamente nós tínhamos a cruzada Billy Graham. Billy Graham já partiu para o Senhor. O Billy Graham, ele tinha uma estrutura tão grande. Por exemplo, eu estive na Carolina do Norte, eu estive lá em Montreat, é o centro de treinamento Billy Graham, lá em Montreat. Lá na Carolina do Norte. Olha, vou falar uma coisa para você. A estrutura violenta. E lá eles têm um centro de treinamento, onde as pessoas são treinadas sobre a cruzada, o que acontece. Quando você vê uma cruzada Billy Graham acontecendo em qualquer lugar, tem 1 ano já que eles estão trabalhando para aquele evento daquele dia. E é um trabalho violento, envolve muitas pessoas. Então, o que acontece também é que nós precisamos divulgar mais aquilo que nós fazemos. Por exemplo, você é um psicanalista, é um terapeuta, e você quer começar a atender. Então, não adianta você pegar um cartão e sair distribuindo para as pessoas. Eu acho que vai ser importante você ter uma página e ali você começa a mostrar o seu trabalho, você botar textos, vídeos, onde você fala sobre aquele assunto, porque as pessoas vão procurar saber de você. Sobretudo, uma coisa importante, prova social. Ter pessoas que foram atendidas por você e tiveram resultados. Isso, talvez, no começo você não tenha. Mas você tem que ter, inicialmente, algumas coisas que você considera importante. Sim. Ou seja, divulgar aquilo que você faz. Então, você é um boleiro. Eu tinha uma menina lá na igreja, ela era boleira, numa igreja que eu fui dar um treinamento, ela fazia bolo para a família dela toda. E ela estava sem dinheiro, pedindo a Deus que mandasse, que as pessoas, alguém ajudasse. A senhora não faz bolo? Mas só que ela fazia bolo de graça para a família dela. Aí eu falei para ela assim, deixa eu falar uma coisa para a senhora, de graça a senhora pode até continuar fazendo se quiser, mas torna isso a sua profissão, porque tem muitos 15 anos, muito casamento. Ela aceitou a minha ideia, me escutou, porque santo de casa não faz milagre, como eu não era o santo da casa. Ela começou a fazer bolo, fez um cartão de visita. Daqui a pouco o pastor me procura e diz, olha, ela é uma das maiores dizimistas aqui da igreja. Então, falar com você aí que sabe fazer bolo, está fazendo bolo aí para sua sobrinha, para sua irmã, está fazendo bolo aí para um montão de gente aí, não ganha nada com isso. Que tal você começar a fazer bolo aí para uma galera aí que está precisando? Ó, Alzira, por favor, queria um bolo aí para minha filha fazer 15 anos, ó, eu tenho uma festa aqui em casa. E começa a cobrar. Pode ser que você faça empada. Empada gostosa, rapaz. Então, meu irmão, mas você tem que divulgar. Não sei fazer isso. Mas você vai achar alguém que sabe, tem que ser feito. Exatamente. E hoje, há um pouco tempo atrás, talvez 5, 10 anos atrás, era mais caro e mais trabalhoso divulgar. Porque você tinha que fazer o panfleto ou o cartão de visita, coisas do tipo, e sairia, não sei, 100, 200 reais, e você teria ali um horizonte de 5 mil pessoas com 200 reais para você divulgar.
hoje, com a internet, o produto que o senhor faz, o senhor consegue tirar foto do seu próprio celular, colocar na internet e com um impulsionamento de R$100, você atinge aí talvez mais de 100 mil pessoas, 50 a 100 mil pessoas. Então, se dessas 50 mil, digamos que seja 50 mil, você vai ter um retorno de 1%, a gente já tem 50 encomendas ali de bolo que já dá para você começar a fazer o negócio acontecer. Então, assim, o que a gente está pensando aqui de que seria uma renda extra, você profissionalizando e divulgando, como o senhor falou, a possibilidade de sucesso é muito grande e você vai correr o grande risco do que era uma renda extra virar sua renda principal. E você, quando vê, está ganhando 5, 10, 15, 20 vezes mais só porque você assistiu o nosso podcast e teve essa ideia. Vamos pensar rapidamente sobre, você falou sobre renda extra, que pode se tornar uma renda principal. Vamos pensar em várias coisas que as pessoas poderiam empreender? Uhum. Vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Várias coisas que as pessoas podem empreender. Vamos lá. Vamos botar por profissão. Você fala uma, eu falo outra. Vamos lá. Ó, a gente já falou aqui de eletricista e de motorista, né? Vou dar um exemplo aqui, mecânico. Mecânico? Isso. Eu sou mecânico, trabalho de segunda a sexta. Mas eu criei aqui um manual de como você aumentar a vida útil do seu câmbio, da sua embreagem ou do seu motor. Por quanto o senhor compraria esse meu curso? É importante, né? Entende? Talvez você me dê um preço que vai me custar menos do que o mecânico que vai me cobrar para consertar meu carro. E quanto custa o seu carro? O seu carro de 50 ou de 100 mil? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você falou sobre esse assunto mecânico? Você mexe com isso? Não. Não? Mas eu gosto e se eu tivesse, eu compraria um curso hoje para saber. Porque o meu carro ele é automático e eu estou sentindo que minha marcha ela já está precisando de uma manutenção. Então, o que eu fiz para em menos de um ano eu precisar fazer 2 vezes a embreagem do meu carro? Se eu tivesse alguém me orientando, eu pagaria R$50 e eu economizaria 1.000, 1.500 de mecânico. Porque você sabe que a maioria dos mecânicos tiveram vários problemas no seu carro e por isso o cara acabou se tornando mecânico. Ele consertou tantos mesmos problemas que o carro dele enfrentou. Ele começou a se identificar aquilo, aí ele começou a consertar o carro das outras pessoas, foi se aperfeiçoando, né? Então, você pensou sobre mecânico, né? Sobre mecânico. Eu vou pensar sobre uma área que eu me identifico bastante, sobre essa área do ensino. Por exemplo, pessoas que dominam bastante matemática, ou quem sabe, você domina bastante matemática, ou domina bastante língua portuguesa, ou você gosta de ensinar. Meu irmão, quantas pessoas estão aí nessas escolas arrebentado? Eu diria que ele poderia montar um explicador. E olha, cobrando aí, quem sabe aí R$120, R$140 por aluno. E se você montar uma turma aí com 10 alunos, e você pode montar em horários diferentes, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, você vai ter uma renda violenta aí. Sim. Posso dar outra profissão? Outra. Cozinheiro. Tá? Eu sou cozinheiro. E eu vou ajudar pessoas a fazer marmita fit. Tá? Eu vou ensinar pessoas a cozinhar 1 vez por semana, porque cozinhando 1 vez por semana você economiza tempo, você economiza gás, você economiza água e o próprio insumo. Se você vai fazer 5 quilos, 2, 3 quilos de arroz, você vai gastar menos sal e menos alho se você fosse fazer fracionado. Então eu vou ensinar uma dona de casa ou uma mãe solo ou alguma coisa do tipo, técnicas para você fazer seus alimentos economizando insumos. E se a pessoa que vai aprender comigo quiser, ela pode até vender a marmita fit ou coisas do tipo. Então, é um curso que eu compraria, ou o curso, ou eu compraria a mão de obra dela, de cozinhar 1 vez para mim por semana e deixar fracionado o arroz, o feijão, a carne, só para eu esquentar no dia que eu for comer. E vamos pensar aí no adolescente, né? No adolescente que está pensando em trabalhar. Vamos pensar... Novinho que está ali, que não é tão adolescente assim, mas ele faz corte de vídeo, ele faz corte. Tu pega um vídeo grandão e faz o corte. Tem o Cláudio Mexia lá de Araruama, que me ajuda bastante também, faz o corte. Tu imagina uma galera adolescente que sabe mexer nisso, e ele vai e cobra uma tabela, olha, eu cobro X por corte, faz um pacote, e as pessoas não têm o menor trabalho, porque, por exemplo, pessoas que nem eu sou meio que analfa-infa. Então, essa área de tecnologia não é a minha área. Tu imagina se eu vou gastar tempo em aprender essa área, quando eu poderia aperfeiçoar aquilo que eu já sei fazer. Alguém tem que ganhar dinheiro nessa terra, né? Exatamente. Então, tipo assim, o cara que mexe com... Eu sei fazer Facebook.
O Facebook, eu sei como botar um Facebook, eu sei como colocar um Facebook no seu celular. Quantas pessoas não sabem? Milhares de pessoas. Aí um adolescente desse sabe fazer. Ele fala assim, ó, eu cobro X para fazer isso. Eu cobro X para botar o Instagram para você. Uhum. É uma maneira de ganhar dinheiro, concorda? É, assim, uma ótima maneira e hoje muita gente precisa disso. Eu vou dar um outro exemplo para o senhor. O meu irmão, ele é comissário de bordo. E aí ele é meio blogueirinho e tal. E eu falei para ele, cara, você visita aí, você roda o país inteiro, todo dia, cada dia você está num estado diferente. Por que você não pega o seu Instagram, que tem 15 mil seguidores, e você dá dica de viagem para essas pessoas? Olha aí. Entende? Olha, eu tô na cidade XPTO e aqui o melhor hotel para ficar é o tal. Aqui você pode se alimentar no restaurante tal. Quando você vir, toma cuidado com isso, faça aquilo. Quanto que ele poderia ajudar as pessoas a comprar esse conhecimento? Uhum. Entende? Porque ele iria vender um conhecimento muito mais barato que uma companhia de viagem venderia e a pessoa economizaria Mas grana. aí também entra aquela questão de como é que eu consigo ganhar dinheiro com o Instagram. Se é que dá para ganhar dinheiro com o Instagram, como é que eu consigo ganhar? Porque eu sei que o TikTok monetiza, o YouTube também, mas o Instagram não é muito para isso não, né? Ué? Não muito, mas no Instagram você consegue criar autoridade para você vender parcerias. Por exemplo, ele vai se hospedar num hotel qualquer na cidade, uma cidade legal. tal. Ele vai lá no gerente, olha, eu sou esse cara aqui e eu posso falar do seu hotel no meu Instagram que tem 500 mil pessoas assistindo meu stories, meus reels. Legal. Ele vai falar qual é o alcance dele. Então, ali, o hotel dá um upgrade para ele, de quarto que ele vai ficar, e ele vai falar, ó, gente, quando você vir para Natal, fique no hotel tal. E ali ele ganha a permuta, né? Ele pode ganhar por essa divulgação ou simplesmente o upgrade do negócio. E com isso, ele criar técnicas, desenvolver um curso, um e-book, alguma ferramenta que ele vai ajudar a pessoa que está viajando a como economizar, como ter seguro, como evitar de que a bagagem seja extraviada e dentre outras coisas. Eu fui dar aula em Orlando, minha última viagem, e eu voltando de Orlando para Boca Raton, para Ventura, nós passamos em alguns postos de gasolina. Então eu fiz vários vídeos, por exemplo, né? Fiz vários vídeos onde eu mostrava para as pessoas o seguinte, olha, quando você para aqui nos Estados Unidos, num posto de gasolina, não se espante, você não vai encontrar ninguém colocando gasolina no seu carro. Aqui você mesmo para, você mesmo paga o seu combustível e a bomba libera aquela quantidade de combustível que você pagou. Ou seja, você não vai encontrar ninguém aqui, você não vai encontrar um frentista que vai colocar... Não existe lá nos Estados Unidos, você raramente, pode ser que tenha um ou dois, eu não vi nenhum. Então eu estava mostrando para as pessoas aqui como funciona aqui as coisas. Por exemplo, nos Estados Unidos, você na placa stop, que é parar, você tem que parar mesmo. Então, quando você está falando de passar conhecimento, olha só, o cara que vai viajar para os Estados Unidos, ele precisa saber algumas coisas que são fundamentais. Se você tiver com um problema de saúde, por favor, não venha agora, porque se você for tratado no hospital aqui nos Estados Unidos, você vai pagar muito caro, que saúde lá é muito caro. Ou seja, investir em conhecimento é uma outra maneira de você ganhar um dinheiro, né? Exatamente. Vamos lá, outra profissão. Dá uma dica aí pra gente. Fazer bolo. Pô, boleiro é a melhor coisa. Porque olha só... Quanta gente sabe fazer bolo? E o bolo, ele tem uma coisa que eu já gosto, que é o seguinte. Ele tem um certo desperdício, né? Porque quando você faz o bolo normal, você precisa tirar as casquinhas. Aquelas casquinhas já pode virar um bolo de pote, já pode virar um outro produto. E eu tenho um exemplo disso, que é o brownie do Luiz. Não sei se você conhece. Um vermelhinho. É um dos mais famosos que tem. E ele faz o brownie, vende bonitinho na caixinha, e a sobra ele vende numa latinha. O que era lixo, ele está vendendo ali ao mesmo preço que a matéria principal bonitinha. Caramba! Entende? Então, um bolo. Você pode vender... Você tem as fragmentações, né? Como um bolo de festa é um pouco mais caro, você pode vender um bolo de pote, tá? Pode vender receitas de bolo, ou o seu bolo
nem conserva, como se fosse a massa do bolo, tá? O senhor vende a massa do bolo e aí para isso precisa um pouco de maquinário e tal, para você selar, mas vende a massa do bolo congelada, eu vou, descongelo, coloco na forma e o meu bolo tá pronto, pode ser essa possibilidade. Então, e tem noções de quanto você deve aquecer o forno, quanto deve deixar, qual é a proporção, por que um bolo fica macio, por que ele fica solado. Então, todas essas dicas são coisas que pessoas estão querendo aprender e pagariam, tá? E quando eu falo, quando eu dou dica aqui de renda extra para você fazer no tete-a-tete, ensinando as pessoas, é uma coisa que você cobraria 30, 50 reais. Mas se for pela internet, na internet você pode dar um curso de bolo por 20 reais, por 15 reais ou até por 10 reais. É muito barato, mas você tem a escala. E aí o que você ganha? Primeiro, o nível de objeção cai consideravelmente, porque, 10 reais um cursinho de bolo? Vou aprender para fazer com meu filho. Então a pessoa não questiona muito e ela vai ter disponibilizado aquele curso ali por anos para ela aprender quando quiser. Então, essa ideia que a gente deu do treinamento, do curso, da mentoria no presencial, quando a gente vai para a internet, fica absurdamente melhor. Existem inúmeras formas de você fazer uma renda e parar de achar que você é o único biscoitinho desse pacote e se fazer de vítima. Porque na vida você tem um herói, você tem um vilão e você tem a vítima. Então, tem hora que você é o herói, tem hora que você é o vilão, tem hora que você é a vítima. Então, mas ser vítima, às vezes, não vai mudar a sua vida. Exatamente. Você achar, daqui a pouco aparece um socorrista para me ajudar. Mas até quando? Até quando isso vale a pena? Então, eu acredito que vale muito mais a pena, Silvio, a gente tomar uma atitude, chamar alguém para nos ajudar e falar assim, olha, eu queria mudar a minha realidade financeira. Você pode me ajudar? Chama o Silvio. Ou chama outra pessoa. Olha, eu estou com esse dinheiro aqui na poupança. Vale a pena deixar esse dinheiro na poupança? Tem que ter uma pessoa para te orientar. É isso. E quando eu falo de investimento, principalmente, a pior pessoa para te orientar é o seu gerente do banco. É lógico. Porque o gerente do banco ele tem uma meta ali de investimento, de abertura de conta, de poupança, de tudo. Então, quando ele for te orientar, ele vai te orientar de acordo com o que é interessante para ele. Ele quer bater uma meta, né? Ele quer bater a meta dele. Ah, Silvio, você está supondo. Não estou supondo. Eu fui gerente de banco 7 anos. Então, eu estou falando por experiência, tá? Do que eu vivi e do que eu vivenciei com amigos. Então, se o gerente de banco está te dando uma recomendação de investimento, desconfie. Há grandes possibilidades daquela recomendação ser melhor para ele do que para você. Não estou falando que vai ser ruim para você, mas talvez seja melhor para ele do que para você. Lógico. Então, aí o que acontece? Aí o cara começa a fazer os seus negócios, começa a fazer dinheiro, Sim. e a primeira aula que esse cara tem, sabe o que é? É botar na poupança. E aí a poupança, de cara, a gente já está falando, é um caminho, não é um bom caminho. Acho que você tem que aprender a investir mais esse dinheiro. Deixa eu te contar uma experiência que eu passei, que pode ser que ajude muitas pessoas, né? E pode ser que alguém se identifique. Sim. Eu estava com dinheiro, um determinado valor, e eu falei assim, eu vou botar isso na poupança. Mas na poupança dá X. Eu vou investir esse dinheiro numa corretora, mas vai demorar. Mesmo nessas... Como é que dá o nome? CDC? Como é que é? CDB, fundos, fundo, LCI, LCA, renda fixa. Mesmo todos esses que são melhores do que a poupança, a taxa de juro que vai fazer o meu dinheiro crescer é muito pequena. Sim. É muito pequena. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou comprar isso, eu vou comprar um produto que não estraga e vou botar no meu estabelecimento para vender. Comprei carvão. Rapaz... A margem de lucro é boa. A margem de lucro grande. Eu, sinceramente, o tempo que ele demorou para vender, meses, mas não estragou. Porque essa é uma outra dica. Quando você for investir o teu dinheiro, você tem que investir o teu dinheiro em algo que é seguro. Sim. Eu conheço uma pessoa que ele queria ganhar dinheiro e pegou o dinheiro dele e comprou abacaxi. Ele nunca vendeu abacaxi na vida dele. É perecível. Meu irmão, passaram 2 dias,
Já começou a aparecer aquelas mosquinhas, porque tinha abacaxi maduro demais. Teve que vender a preço de abacaxi mesmo. E uns não podiam vender, teve que jogar fora. Então, também é aquela questão, onde a gente está batendo hoje nesse podcast, da questão de buscar orientação, buscar sabedoria, de mudar a mentalidade, para você não jogar fora algo que você tem dentro de você, tem dentro da sua casa, e a coisa poderia ter um crescimento gigantesco para você. Você imagina, eu peguei e investi em carvão. Eu levei uns meses, mas eu posso garantir para você, o dinheiro que eu recuperei foi praticamente 200% do dinheiro que eu investi. Porque eu fui numa fábrica, comprei um volume, então eu pude vender num preço diferenciado. E você sabe que a profissão que mais dá dinheiro é vendas. Sim. Não existe nada que dá mais lucro do que venda. Porque você pega essa xícara aqui, ó, tá vendo aqui, do podcast? Essa xícara aqui, tá vendo aqui, novinho? Essa xícara aqui, ó, ela custa, vou botar para você, você compra essa aqui a R$9 uma xícara dessa. Pode comprar até menos. R$9. Meu irmão, tu pega uma pessoa, você consegue, esse gasto de envelopar aqui, tu vai gastar R$9 também. Um exemplo. As pessoas vendem isso aqui, do jeito que está, por R$30, R$40. Do jeito que está, ela vende. Ela vai te vender. Eu mesmo paguei R$30 nessa aqui. E teve uma pessoa que me ofereceu a 40. Tem gente que me oferece a 45, porque já está tudo pronto. É só ela... Mas o que eu estou querendo dizer, olha a margem de lucro. Eu posso comprar essa xícara até por R$6, pô. É só eu procurar bastante, comprar uma grande quantidade, gasto mais 6 para envelopar e vendo por 30. Meu irmão, não tem nada, nenhum investimento que dá tanto lucro quanto venda. Sim. Mas eu sei que o cara tem que ter habilidade para vender, tem que ter paciência para vender, tem que ter local, tem que ter o feeling para isso. Eu estou assim, associando pessoas que já estão acostumadas com esse tipo de coisa e poderia estar ganhando mais com menos aperto financeiro do que estão. Exatamente. E quando você começa a associar o seu retorno financeiro do mercado financeiro com vendas, o negócio fica melhor ainda. Porque vamos imaginar, o que o senhor falou é verdade, tá? O investimento de renda fixa, geralmente ele paga pouco. Um bom investimento hoje está pagando 1,2% no máximo. Um bom investimento. Então você, digamos, um brasileiro médio que tem ali R$500, R$1.000, vai colocar o dinheiro no investimento para ganhar 0,8%, 0,5%, 1%, é pouca grana. A grande magia é a gente pensar no longo prazo, tá? E nos juros compostos, que aí o ganho ele começa a ficar exponencial. Então, para isso, eu sugiro conciliar duas coisas. A pessoa fazer o que nós já falamos lá na frente, criar uma renda extra, né, que ele vai ter mais dinheiro entrando. E ele pode pegar essa renda extra e investir. É isso. Isso aí. É isso. Aí a brincadeira fica legal. Porque ele vai ver, ele vai aumentando o volume dele e mês a mês o rendimento dele também vai aumentando, como ele está fazendo novos aportes. E aí, com o passar dos anos, vai ter um momento que a curva ela vai ficar interessante. E ele vai ter um retorno muito bom e ele vai ter ali a aposentadoria, a liberdade financeira, como ele quiser chamar. Mas se a pessoa tem R$500 ou R$1.000, quer investir pensando no mês que vem, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é interessante. E aí eu falo por experiência, que eu já investi, eu falo por experiência pessoal e profissional. Tá? Se você for investir pensando no curto prazo, você não vai ter Geralmente, qual é o prazo, mais ou menos? Para você enxergar alguma coisa? Interessante, depende do objetivo, mas a partir de 5, 10 anos, aí a gente já começa a ter um rendimento melhor. Esse investimento que você está falando, vira juro composto? Todos eles juros compostos. Mas tem as letrinhas que você fala aí. CDB, LCI, LCA, então. Eu vou resumir isso tudo em duas, tá? Primeiro, renda fixa. O que é renda fixa? É todo investimento que a gente faz, que a gente empresta um dinheiro para alguém. E aí a gente vai ter esse dinheiro de volta acrescido dos rendimentos, dos juros. E aí, no LCI, é letra de crédito de negócios imobiliários, tá? Eu empresto para o banco e o banco ele vai investir em imóveis e construções. Isso aí, geralmente é um investimento seguro, isso aí, né? Risco de perda muito baixo, muito baixo. Tem risco de mercado e tal, mas é muito baixo. E, consecutivamente, paga rentabilidade baixa também. Eu tenho letra de crédito do agronegócio,
que aí o banco, quando capta esse dinheiro, vai investir no agronegócio. Eu tenho um CDB e poupança, que todo o dinheiro que a gente coloca ali, o banco ele vai emprestar como empréstimo, financiamento, financiamentos imobiliários, geralmente a poupança é para financiamento imobiliários. Então, na renda fixa, é um dinheiro que eu coloco, eu tenho um baixo risco de eu ganhar menos, de eu pegar menos do que eu investi, mas eu também tenho uma rentabilidade menor. E a gente tem a renda variável, que aí começa a melhorar. O que é isso? Ao invés de eu emprestar o meu dinheiro para alguém, como na renda fixa, eu compro alguma coisa de alguém. O senhor tem a sua empresa, eu vou lá, eu compro parte da sua empresa e eu acredito que ela vai subir. Se ela subir e prosperar, eu ganho junto com ela. Então, como renda variável, nós temos ações, fundos imobiliários, que é ótimo para quem está começando e quer fazer um investimento que paga bem, que é mais desburocratizado e tal, é bem tranquilo. Então, eu recomendo não, né? Uma dica para uma pessoa que quer começar a investir, quer uma rentabilidade um pouco melhor, ela olhar para fundos imobiliários. Por dois motivos. Porque os fundos imobiliários, eles se valorizam, a gente compra a cota, então essa cota pode se valorizar, ela se valorizando, eu tenho ganho de capital com isso. E segundo, a gente tem dividendos mensais, ou seja, o aluguel daqueles imóveis que estão dentro desse fundo, eu recebo todo mês e posso reinvestir. E geralmente é um percentual interessante, de 1%, 1,2%, 1,3%. E aí, com o passar do tempo, fazendo novos aportes, a possibilidade de você ter ganho exponencial, ela aumenta consideravelmente. Legal. E você trabalha com isso, né? Sim. Você trabalha com essa consultoria? Dá essa orientação? Isso. Eu ajudo pessoas que estão nessa dúvida para ter um melhor desempenho financeiro. Antes, eu fazia só investimentos, tá? Só ajudava. Mas eu via muitas pessoas que queriam investir para ganhar 1%, mas tinham uma dívida com o banco pagando 5%. Então não faz sentido você ganhar 1 e pagar 5 e você ficar com saldo de menos 4. Então hoje, eu entendo o momento da pessoa, a gente atua nas dívidas, até porque tem muita questão emocional no que diz respeito a uma pessoa endividada, e ajustando a questão de dívida, a gente avança para a parte de investimento. Mas se a gente tem uma pessoa que ela não tem dívidas, tem uma grana sobrando e quer fazer um bom investimento, a gente trabalha uma consultoria e passa algumas dicas legais para ela ter um bom desempenho financeiro. Legal. Então, hoje, o que acontece? Hoje nós trabalhamos aqui o que? A questão, primeiramente, para nós prosperarmos financeiramente, que é possível, é necessário, é algo que você deseja, algo que todos nós desejamos. Por que não prosperar? Eu sempre tenho dito o seguinte, eu estou relançando o meu primeiro livro e o título do livro, desse próximo livro, é Prospere. E eu tenho dito para as pessoas que Deus quer que você prospere por 3 razões. Deus quer que você prospere por 3 razões. A primeira razão, para você dar um bem-estar à sua família. A segunda razão, para você fazer parte do crescimento do reino de Deus aqui na Terra. A terceira razão, para você ajudar o seu próximo. Quantas pessoas você gostaria de ajudar e você não ajuda? Não é porque você não quer, é porque você não tem. É por essa razão que você precisa prosperar. A Bíblia até diz que a alma generosa prosperará. Isso significa que é um princípio. Algumas coisas precisamos fazer para nós prosperarmos, além de outras coisas que nós já fazemos. Então, Silvio, é muito importante. Nesse nosso podcast, hoje nós falamos sobre mudança de mentalidade. Sem mudança de mentalidade, não adianta nós darmos o próximo passo, porque nós vamos nos esbarrar em algumas coisas que são crenças que vão nos impedir de avançar. Falamos também sobre ações que nós podemos executar, que são habilidades nossas, onde a gente pode também desenvolver e criar, a partir dessas habilidades, uma renda extra, que pode se tornar a principal. E no final já falamos sobre investir, porque não adianta você pegar esse dinheiro que você vai fazer e achar que está botando numa caderneta de poupança que você vai ter grandes lucros, quando você poderia fazer esse dinheiro crescer para você, se ele estiver no lugar certo. Exatamente. E aonde entra você e entra outras pessoas que trabalham nessa área de consultoria e orientação, que já existe, já tem essa experiência e vai nos instruindo para errarmos menos e acertar mais, né? E o que eu falo é o seguinte, para quem tem pouco dinheiro e quer investir, o melhor investimento é em conhecimento. Invista em conhecimento. Tá? Compre um bom livro, compre um bom curso, contrate um bom mentor
para que ele possa te colocar no caminho certo, para quando você tiver um pouco mais, quando você fizer mais grana, você conseguir investir de uma forma certa. Legal. Silvio, nós já estamos encerrando nosso podcast de hoje. Já deu. Acho que as pessoas estão nos ouvindo até aqui, eles devem estar pensando assim, caramba, é muito conhecimento que eu estou acumulando nesse podcast e eu agora vou começar a digerir tudo aquilo que eu escutei. Eu espero que eles façam isso, porque o nosso interesse realmente é ajudar essas pessoas. Gostaria que você deixasse aí o seu Instagram, como as pessoas encontram você, de repente alguém quer a sua orientação, quer a sua consultoria, é só você compartilhar. Meu Instagram é @eusilvioalves, né? E aí, lá eu compartilho muita dica de educação financeira, mentalidade, investimentos, dívidas, renda extra e tudo mais. E o meu telefone, pode passar? Pode. Tem um telefone para atendimento, que é o 21 99145 4423. Então, se você tem alguma dívida, se identificou com alguma coisa que nós trabalhamos aqui e precisa de ajuda, entre em contato comigo que eu vou ter o prazer de tirar suas dúvidas e te orientar e te ver prosperar financeiramente. Então, nós ficamos aqui em mais um episódio. Eu gostaria de insistir com você que você se inscrevesse no nosso canal, você compartilhasse esse episódio, apertasse ali o sininho e você pudesse caminhar conosco essa estrada longa, porque estamos avançando. Nós já vamos chegar agora nos nossos 1000 inscritos e você vai fazer parte dessa história, porque no próximo encontro eu já vou celebrar com você essa conquista que não é apenas minha, mas sua também, que está torcendo por mim. E lembre-se, a palavra que eu sempre digo aqui no final, sempre dou uma palavra de incentivo, lembrando que nada na vida nós devemos fazer sozinhos. O próprio Deus falou que não é bom que o homem esteja só. É sempre bom encontrar alguém que pode compartilhar com você o conhecimento que você não tem. Uma coisa em liderança que eu falo sempre é o seguinte: o líder bom não é aquele que faz para as pessoas, mas aquele que faz com as pessoas. Você deve ter escutado também a seguinte frase: se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, você precisa ir acompanhado. Porque acompanhado, você escuta, você fala, você vai abrir o seu coração, você vai deixar a pessoa abrir o seu coração, e isso é fundamental. E você não pode esquecer que o líder não dá desculpas, ele mostra resultados. Até a próxima.